Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz aí com Jesus? Tá mesmo, irmão? Então abraça esse irmão do teu lado. Fala assim: que bom te ver. Fala assim: hoje é uma noite de vitória. Vai, seja a boca de Deus. Vai, vira para ele e profetiza. Fala assim: a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Fala assim: você vai viver o milagre de Deus. Fala: tenha fé, irmão. Fala: acredite. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia. Como é bom nós podemos glorificar a Deus. Como é bom a gente poder estar na presença do Senhor. E essa noite não será diferente, irmãos. Amém? Eu creio que Deus preparou essa noite para nós estarmos aqui na casa do Senhor, para colocarmos diante do Senhor as nossas petições, porque assim diz a palavra do Senhor. Amém? Que nós não temos que estarmos ansiosos, amém, com coisa alguma. Eu sei que às vezes a preocupação vem, às vezes vem essas coisas que a vida, impõe, mas a palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes confia no Senhor. Amém, querido? Fala assim: a minha esperança está em Deus. Fala assim: é porque do alto me virá o socorro. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Pega a sua Bíblia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Abra no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Glória a Deus. Capítulo 5 de 2 Reis. Versículo 1. Acharam, irmãos? Então vamos ler. Vamos ler todo mundo juntos. Eu leio aqui, você lê, acompanha na sua Bíblia aí, tá? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, os rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Amém. Toma o seu assento aí. Glória a Deus. Aleluia. Amados, estudando essa passagem, há uma história, né, que a gente vê dentro do contexto, que o milagre, para que ele ocorresse, Naamã, esse homem, ele tinha que romper, ele tinha que vencer algumas limitações que ele tinha. A palavra do Senhor diz aqui, logo no início, que o Senhor dera livramento aos sírios, ou seja, ele não era do povo de Israel, ele não pertencia aos judeus, mas mesmo assim Deus o abençoava, porque ele era um homem muito prestigiado, ele era um homem que tinha dinheiro, ele era um homem que tinha fama, ele era grande diante do seu Senhor, ele era um chefe, ele que comandava todo o batalhão da Síria, ele era um homem que tinha patentes, ele era um homem que tinha posição, títulos. E nós vemos aqui no texto que ele tinha uma dificuldade na vida dele, que em Israel, nas terras de Israel, essa enfermidade, de forma alguma ele teria a condição de exercer o cargo que ele tinha, porque quando se trata de lepra, quando se fala da doença lepra, era uma doença incurável, era uma doença totalmente contagiosa. Nós vemos em algumas passagens bíblicas que quando um leproso, ele tinha essa enfermidade, ele era colocado para fora da cidade, ele não podia conviver diante das outras pessoas, porque ele era um risco à população, ele era um risco às pessoas, então ele era expurgado, ele era colocado para fora. Na melhor situação, existia uma cidade que era colocada somente os leprosos, criaram-se uma cidade dos leprosos, era ali que era o final deles, porque não tinha cura, e essa doença ela era transmitida através da saliva, através de um espirro, através de um aperto de mão, então não podia ter contato com as pessoas. Agora esse homem, ele tinha o cargo que ele tinha, porque ele não era de Israel, e ele morava na Síria, e nós vemos aqui que ele tinha essa condição, ele era um homem grande perante as outras pessoas, ele tinha toda a condição, mas aquela lepra, aquela doença, porém, o desvalorizava de tudo aquilo que lhe trazia como um homem grande, porque a palavra do Senhor diz: um homem valoroso, um homem grande, porém, esse porém desvalorizava totalmente todo esse glamour.
Como a pessoa diz assim: olha, ali tem um homem abençoado, um homem rico, um homem que tem casas, que tem posses, mas porém ele é isso. Esse porém estava atrapalhando a vida dele. Esse porém estava trazendo grandes barreiras na vida dele. Então, o que Naamã ele precisaria fazer? Ele precisaria vencer as limitações. Falar assim: eu preciso vencer minhas limitações. O tema que eu encaixei nessa passagem foi essa, que eu encontrei. Eu sei que tem pessoas que podem encontrar outros textos, outros temas podem colocar, né? Tipo assim, vencendo o orgulho, né? Descendo do pedestal, sei lá o que pode ser. Mas o que Deus colocou no meu coração foi esse tema: vencendo as limitações. Porque o medo, irmão, o medo nos bloqueia. O medo nos impede de vencer, de viver os nossos sonhos. O medo, ele precisa ser transposto, ele precisa ser transpassado. Você não pode viver na limitação, porque uma hora ou outra você vai se frustrar, uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa. Você precisa romper com isso. Você precisa buscar esse fortalecimento no Espírito Santo. Porque quantas pessoas dizem: mas eu estou na igreja, eu faço parte de tal departamento, eu estou em tal situação na igreja, mas porém eu não consigo vencer isso, eu não consigo quebrar essa limitação da minha vida. Todas as vezes que eu bato nessa parede, eu volto para trás. Aleluia. E essa parede que o Senhor nessa noite quer quebrar da tua vida, para você passar para o outro lado, porque Deus tem promessas grandes para você, em nome de Jesus, querido. Ninguém pode suster diante de ti, porque a mão do Senhor está sobre vós. Mas você precisa crer, você precisa desejar isso, você precisa renunciar, porque tem coisas na nossa vida que nós não permitimos que isso seja quebrado. Ele era um homem de posição, ele era um homem rico, ele era um homem famoso, ele era um homem de patente, era um homem que as pessoas chegavam diante dele e tinham que bater continência. Era um homem que liderava um grande exército da Síria, que estava guerreando contra as nações e estava vencendo as nações. Ele era um homem grande, aleluia, e ele tinha essa posição. E quando ele se deparou com essa palavra que essa menina disse: ah, se o meu Senhor tiver em Israel, porque lá nas minhas terras, lá há a cura, lá em Israel há profeta de Deus, aleluia, porque Naamã não encontrou nas suas terras a cura, por toda a sua situação financeira, ele não encontrou saída para a tua doença, mas uma menina que foi levada escrava, que trabalhava como escrava na casa dele, ele ouviu essa palavra da boca daquela menina, e ele ouviu, no entanto ele renunciou, que ele poderia muito bem dizer não. Quantas pessoas, amados, que elas crescem na vida, quantas pessoas que partiu do nada, quantas pessoas que não tinham nada, e quando elas começam a obter coisas, aquilo começa a preencher o seu coração de tal forma, que ela não passa mais a conversar com as pessoas que ela conversava, agora ela começa a mudar o seu hall, ela começa a mudar agora o seu grupo de pessoas. Por quê? Porque agora eu não posso falar mais no nível baixo, agora eu tenho que falar no nível alto. As coisas vão preenchendo o seu coração, o ego vai crescendo diante daquela situação, e quantas pessoas vão se limitando, vão se perdendo no meio do caminho. E Deus não nos chamou para andar nesse caminho, Deus nos chamou para nós nos humilharmos perante a presença de Deus. Então a primeira coisa que Naamã, ele reconheceu diante dessa situação, é que ele precisava de ajuda. Fala assim: eu preciso de ajuda. Amado, nós precisamos de ajuda. Uma das coisas predominantes na cura dele foi que ele entendeu que ele precisava de ajuda. Porque tem pessoas, irmão, que estão morrendo, tem pessoas que estão vivendo dificuldades, mas não abre espaço
Tem pessoas que estão comendo o pão que o diabo amassou, mas não estende a mão para que as outras pessoas possam socorrê-la. Nós temos que entender que precisamos de ajuda. Ninguém vence sozinho. Aleluia. A palavra do Senhor diz: se um cair, o outro levanta. Nós precisamos, porque o cordão de 3 dobras é mais difícil de estourar. Esse negócio de que eu sou, que eu posso, que eu consigo, isso não vai te levar muito além. Mas quando você disser eu preciso, aleluia, eu preciso, Deus vai começar a agregar valores, a agregar situações na tua vida, vai começar a mandar situações na tua vida, que vai começar a abrir os teus horizontes. Ele teve que reconhecer em primeira instância que ele precisava de ajuda. Aleluia. Como uma certa feita, eu estava na casa de um tio meu, nós estávamos num churrasco de família, e ele era considerado o cara mais rico do meio da nossa família. Eu estava lá presente, e veio uma senhora para falar de Jesus, para aquele dia de evangelismo, sabe, irmão? Aquele dia que você está evangelizando, profetando. Tinha alguma igreja, algum crente estava lá, era uma senhora, e ela, bateu palma e tal, ele desceu, e eu estava na igreja, era novinho na igreja, e aquela mulher começou a falar de Jesus, começou a falar para ele das situações, e ele disse: eu não preciso de Deus, eu já tenho tudo, tenho dinheiro, tenho carro, tenho uma boa posição, eu não preciso de nada disso, eu não preciso nem de você. Esse negócio de crentes, esse povo chato. E começou a meter a boca. Eu estava atrás, irmão. Aquilo, sabe, me desceu quadrado assim, mas eu falei: deixa quieto. Pois bem, não passou meses, esse homem desceu numa falência tão grande, irmão. Perdeu tudo. E a última conversa que ele teve na casa do meu pai, ele disse assim: eu quero me matar. Aquele dia veio aquela cena na nossa sala, e eu falei: você lembra aquele dia que você falou isso para aquela mulher? Deus existe, Deus é grande, aleluia, ninguém é nada, Deus é poderoso, aleluia. E ele teve que reconhecer que somente Deus pode nos livrar dessas coisas. Então, querido, nós temos que reconhecer. Naamã, ele teve que reconhecer que precisava de ajuda. Um homem que conquistou tantas vitórias, tinha tanta confiança, tanto carinho das pessoas, ele teve que engolir situações, ele teve que engolir e passar por cima de tantas coisas, aleluia. E nós também precisamos engolir muitas coisas. Não é tudo que a gente tem que não é tudo que a gente tem que não, tem coisas que a gente precisa engolir, tem coisas que a gente precisa segurar, tem coisas que a gente precisa reter, porque a glória de Deus é maior. Em nome de Jesus, o Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso, Ele há de pelejar as nossas lutas, para chegar aonde chegou e ir para as terras da onde ele não conhecia. Porque eu creio, irmão, que muitas pessoas podiam dizer assim: Naamã, agora você vai para onde? Sabe aquele, irmão, agora você quer dar uma de santa, agora você quer ir não sei para quê, agora você está fazendo isso para quê? Por que você está agindo dessa forma? Sabe aquele tipo de situações que muitas das vezes você precisa se calar, você precisa engolir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, porque a Bíblia diz que não é por muito falar, é ouvir a Deus, deixa Deus agir, deixa Deus fazer, porque Ele sabe o melhor. Aleluia, Ele sabe o melhor para nós. Então ele teve que entender e reconhecer. Se você não reconhecer que você precisa, aleluia, se você não consegue lidar com o pecado, então você precisa de ajuda. Se você não consegue sair desse lamaçal, você precisa de ajuda. Aleluia. E Deus está com os braços estendidos para poder te socorrer. Aleluia. E não vai na sua força, porque senão você pode se machucar
e você pode se dar muito mal. A segunda coisa que Naamã teve que entender é que ele teve que vencer a dúvida e precisou ter fé. Irmão, a dúvida é algo terrível na vida de um cristão. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser como a onda do mar, que vai e que vem, porque a dúvida não nos deixa viver o milagre. Aleluia. Você tem que vencer a dúvida. Na tal conjuntura, na altura do campeonato, imagina a dúvida que estava no coração daquele homem, porque não é assim que eu já vi pessoas. Irmã, você vai ser curada. Deus tem a cura para o teu câncer. Deus tem a cura por essa enfermidade. Mas, pastor, ela é incurável, não tem cura. E as pessoas, elas até aceitam porque é uma boa palavra, mas dentro de si não consegue digerir isso. Aleluia, em nome de Jesus. Você precisa romper com essa dúvida. O meu Deus é grande e poderoso. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Na mão de Deus está a minha vida, na mão de Deus está o meu viver. Aleluia, dentro de mim tem que romper. Eu vou ver minha casa abençoada, eu vou ver minha família abençoada, eu vou ver minha vida abençoada. Deus há de me prosperar, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Esse mal, essa dificuldade, essa enfermidade, essa briga, essa contenda, essa discórdia, essa separação, essa perda, não é maior do que o Deus que eu sirvo. Você precisa quebrar a dúvida, você precisa vencer a dúvida e ter fé. Esse é um lugar de fé, irmão. Esse não é um lugar para ter dúvida, esse é um lugar de fé. Se credes, verás a glória de Deus. Mas ele teve que romper, ele teve que vencer a dúvida. Tem momentos, querido, que nós até duvidamos da palavra de Deus. E eu vou dizer algo aqui, mas não me leve como heresia. Vai falar, o pastor pregou heresia no púlpito. De certa forma, você pode ter até alguma certa dúvida da palavra de Deus. Ai, pastor, nós vemos grandes pessoas da Bíblia que teve dúvida. Sara foi uma. Quando os anjos chegaram na sua casa, o próprio Deus o próprio Deus transformado em um homem. Na teofania fala que Deus se manifestava em forma de homem e disse a ela: no tempo de uma gestação você vai ter um filho, Sara. A Bíblia diz que ela riu, ela gozou daquele momento, dizendo assim: eu com a idade que eu tenho, da situação que eu estou velha, o meu marido já está avançado de idade, e você vem me dizer que eu vou gerar, que o meu útero ainda tem vida. A palavra do Senhor diz que naquele momento o anjo do Senhor, o próprio Deus, olhou para ela e disse: por causa da tua dúvida, por causa que você duvidou, esse menino vai se chamar Isaac, sorriso. Nunca você vai se esquecer, porque de Deus ninguém duvida. Às vezes temos dúvida, irmão, de algumas coisas, sim, porque nós somos seres humanos. Agora, o que nos leva a pecar não é a dúvida, mas é desobedecer a palavra. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus e não obedecemos os princípios de Deus, nós pecamos. A dúvida pode entrar, mas não desobedece. Aleluia. Porque aquilo que o Senhor declarou acontece. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000, Ele aumentou o número à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque tem medo,
porque tem dúvida. Por que olhar para o gigante? Por que olhar para o problema? Por que olhar para a dívida? Por que olhar para a doença? Por que olhar para esse desgaste? Aleluia, olha para a palavra de Deus, olha para o Senhor que te ungiu, que te separou, porque Deus tem promessa sobre a tua vida em nome de Jesus. Ele não te trouxe aqui nessa igreja à toa, Ele não te trouxe até aqui. Se você chegou até aqui, porque o Senhor tem te sustentado. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu posso duvidar, irmão, mas se eu quero viver as promessas de Deus e que essas promessas se cumpram na minha vida, eu não posso desobedecer ao Senhor. Eu tenho que obedecer aquilo que Ele colocou. Eu posso me cansar, como você se cansa, como você às vezes desanima, porque isso é justo. No teor da guerra, no teor da batalha, no teor das lutas, nós nos cansamos, nós nos desanimamos. Não vem falar que ninguém aqui se cansa, não vem falar aqui que ninguém se desanima por situações, isso faz parte da guerra, isso é justo. Agora o que nós não podemos é desistir. Nós não podemos entregar as nossas armas, nós não podemos abaixar a cabeça. Aleluia, você pode até chegar cansado, mas você não pode desistir, porque o Senhor te renovará como águia, como diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 40, e o Senhor te dará força, e você será renovado como a águia. A força do Senhor, o Espírito Santo se apoderará de ti. Aleluia. Ainda que se corte as árvores, ainda que se corte uma árvore, a raiz, ao cheiro das águas, ela brotará de novo. Aleluia. Querido, o inimigo pode te podar, o inimigo pode arrancar tudo que você tem, mas se ele não tirar a tua fé, você vai encontrar as águas do Senhor, e você vai brotar de novo, e vai vir força, vai vir coisa nova, e vai vir coisa grande, porque a vida, a ceifa de Deus vai te alimentar. Jesus é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Quebra essa dúvida, tira esse receio do teu coração. Será que eu vou chegar, pastor? Será que eu vou conquistar isso na minha vida? Será que eu vou ver meu filho abençoado um dia na igreja? Será que eu vou ver o meu marido um dia dando glória a Deus? Porque existe o livre-arbítrio, eu sei que cada um escolhe o teu caminho, mas nós temos que ter fé, irmão, e acreditar que Deus pode todas as coisas. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque você está aqui com seu esposo, com a sua esposa, que Deus não vai trazer o esposo da sua amiga, porque ele não merece. Deus não faz acepção de pessoas. O que nós temos que ter é a certeza dentro do nosso coração, que eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Ainda que as palavras venham, ainda que as palavras contrárias venham, os ventos assopram. Aleluia, mas você precisa acreditar nisso. Fala assim: eu sou o resultado da minha fé. Você não pode culpar a igreja. Você não tem direito de culpar o seu líder. Você não tem direito de culpar a igreja. Você é o resultado da tua fé. Se você não chegou aonde você queria, porque você não teve fé, você não acreditou como Deus quer que você acredite, você não se lançou da forma como Deus quis que você se lançasse, você é resultado da tua fé, irmão. Abraão é considerado como o pai das multidões. Lá nos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, fala que ele alcançou graça diante do Senhor, lhe foi imputado justiça, porque Abraão não desanimou. Abraão teve fé, entregou seu filho, o único filho Isaque, aleluia, no altar para Deus. E quando Deus viu ali, aleluia, aquela entrega dele, o Senhor viu no coração daquele homem que ele dependia de Deus e que ele tinha fé para fazer qualquer coisa, irmão. Quem tem coragem de entregar um filho, tem coragem de fazer qualquer coisa para Deus. Aleluia. Por isso que ele é considerado o pai da fé.
E ele teve esse resultado na vida dele. Como título, Pai Abraão. O Pai Abraão. Até hoje, nós vivemos das promessas de Deus através do Pai Abraão. Porque ele disse para Abraão: todas as famílias serão benditas na terra através de ti. Aleluia. Mas querido, se você não alcançou, é porque você ainda duvidou e você parou no meio do caminho. Você ia bem, como a Bíblia diz em Gálatas, corria tão bem, porque parou? O que te fez parar na corrida? O que foi que te falaram? O que foi que lançaram os seus ouvidos? O que você viu? Que você parou de correr? Não para de correr, corre para o teu objetivo, corre para o prêmio que Deus separou para a tua vida, porque o milagre é seu, irmão. Então fala assim: eu sou o resultado da minha fé. Aleluia. Será que nós temos crido suficientemente em Deus? Aleluia. Para a gente se lançar nos braços do Senhor? Ou a gente ainda tem algumas restrições? Hoje, nós precisamos entender que para vivermos as promessas de Deus, nós precisamos negar a nós mesmos. Aleluia. Se um carro te atrapalha com Deus, você precisa quebrar isso da tua vida. Se uma pessoa, um filho, uma esposa te atrapalha, você precisa romper com isso. Não estou dizendo para você largar sua esposa, não estou dizendo para você odiar o seu filho, não é isso não. Eu estou dizendo que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia, porque se a gente não renunciar essas coisas na nossa vida, irmão, muitas pessoas dizem assim: olha, não mexa nisso. Não, mas isso aqui não é de Deus. Irmão, não vai muito longe, vou falar uma bobeira aqui. A gente sabe que tem certos desenhos sabe, como que eu posso falar a palavra certa? Que são usadas pelo diabo para atazanar a vida dos nossos filhos. E a gente conversa com essas pessoas e fala: olha, esse desenho é consagrado. Que da tua cabeça, pastor, você já está louco. Não consegue ter a visão espiritual que aquilo está sendo uma ferramenta, que o inimigo precisa de algo tangível para poder atingir. Aleluia, as pessoas, você está bem na tua casa, você está bem com teu marido, de repente vem um vento e muda tudo na tua empresa, porque entrou algo lá que não era de Deus, para te prejudicar, para te oprimir, para te desanimar. Aleluia, e você não ora, e você não unge, e você não clama a Deus: Deus, abre os meus olhos, aonde que está esse problema, porque não estava assim. Mas você não tem fé, você não acredita no reino espiritual, você não acredita nas batalhas espirituais. E nós perecemos na mão do inimigo, porque nós não temos fé para entrar na guerra, para dizer: aqui na minha casa, Satanás, você não entra, pega a tua bagagem e saia. Aleluia. Aqui quem mora é o Espírito Santo, na minha casa é o Senhor. Aleluia, nós precisamos ter fé, querido, para podermos conquistar. E Naamã, ele rompeu com isso. Ele se lançou totalmente, ele se lançou nas mãos ali do profeta. Ele teve uma dúvida assim, porque quando o profeta falou: olha, vai lá no Rio Jordão e se lava lá 7 vezes, ele logo associou e disse assim: peraí, eu viajei quilômetros e quilômetros, viajei de milhas e milhas. Lá na minha cidade existem rios de águas mais limpas. Agora você me manda tomar um banho. Eu pensei que você vinha colocar as suas mãos sobre a minha lepra. Eu pensei que você vinha ungir a minha cabeça, esfregar a sua mão nas minhas feridas e eu seria curado. Agora você disse para mim descer naquelas águas. Ele pegou e foi embora, irmão. E no meio do caminho o seu Senhor disse: pai, se o rei, se o profeta, quer dizer, te pedisse algo mais difícil, você não faria? Aleluia.
Sabe qual que é o mal da nossa vida? É que a gente acha que para acontecer o milagre de Deus, tem que o mundo virar de cabeça para baixo. Querido, em nome de Jesus, se você crê hoje daqui, você sai com a sua vitória. Porque sabe aquela frase, só isso, pastor? É só isso que eu preciso fazer? Porque no coração dele parece que ele disse isso, só isso. Essa lepra que me atormenta, que não tem cura, é só isso, descer nas águas, só isso, não tem mais nada. Sabe, irmão, tem pessoas que para receber algo de Deus, tem que esperar o profeta, as pessoas e se ele não fizer assim, Deus não fala. Pois eu te digo uma coisa, Deus não precisa de muita coisa. A Bíblia diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda, o milagre já vai acontecer. A pessoa diz assim, a pessoa andou a vida toda no erro, e a pessoa entra na igreja agora, a vida dela muda. Muda! Muda! Porque Jesus muda. É assim. Mas assim, pastor, é assim. É desse jeito. Quando o Espírito Santo entra, ele muda, ele transforma, ele regenera, ele restitui, ele cura, ele liberta. É assim. Deus não precisa de 365 dias para fazer um milagre na tua vida. Deus não precisa de 20 anos. Não, Deus precisa da tua fé. Se você crer nessa noite, você toca o coração de Deus. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Talvez não fosse eu que você esperava pregar nessa noite, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor é grande suficientemente para fazer. Aleluia. E último, Naamã aprendeu. Fala assim, Naamã, isso aqui vai ficar gravado na sua vida. Fala assim, Naamã aprendeu que obediência parcial não resolve. Obedecer a Deus parcialmente não muda nada na sua vida. Ou você obedece, ou você cai fora. Ou você crê, ou você desiste. Porque, irmão, com Deus é assim, sim, sim, não, não. O que vier diferente disso é procedência maligna. Você pode não ter nada, você pode não ter nem estudo, nem falar direito, aleluia, as palavras, mas você precisa acreditar e confiar no Senhor. Obedecer parcialmente não resolve. Ele entendeu isso. Não adianta eu descer nas águas 3 vezes. Sabe aquela situação, irmão? As pessoas vêm para o culto, vêm para a igreja, está 3 meses na igreja, a vida não muda, e a pessoa quer logo ir embora, quer logo desistir, quer logo parar no meio do caminho. Irmão, vá até o fim, porque no fim está a sua vitória. A pessoa faz uma campanha, e aquela campanha passa de 7, 12 semanas, e as coisas não mudam a vida dela. Fala, aquela campanha para mim não valeu de nada. Aleluia. Ou ela já entra na campanha pensando nisso. Pois obedecer a Deus parcialmente não vai resolver nada. Aleluia. Eu creio que ele desceu 1, 2, 3 vezes na água, não viu nenhum sinal. Não viu nada, não mudou nada, a lepra continuou no mesmo lugar. Foi a 4ª vez, desceu nas águas e olhou, a lepra estava no mesmo lugar, as feridas abertas. 5ª vez, ele orou, ele desceu, quer dizer, nas águas, olhou e viu todas as lepras. Mas Naamã tinha algo no coração dele, que ele entendeu. 7 não é 6, 7 é 7. Aleluia. Deus estava querendo mostrar para Naamã e ensinar ele que a obediência, ela é fundamental na vida de uma pessoa. Melhor obedecer do que
Fala assim: melhor é obedecer do que sacrificar. Irmãos, nós somos seres humanos do tempo moderno. E nosso tempo é o tempo do imediatismo. Infelizmente, nós vivemos no tempo do imediatismo. Essa corrida louca, essa agitação desenfreada, que as pessoas não têm paciência de esperar uma fila de um banco, uma senha de um banco. Eu já vi pessoas brigar no banco porque demorou a chamar. Sabe, essa coisa que quer chegar e agora é minha vez. Sabe, essa situação, não, agora sou eu. Não tem paciência, não tem, sabe, não tem calma, não tem paz. Esse imediatismo tem que ser agora. Se não for agora eu não quero. Tem que ser hoje, se não for hoje eu não quero. Aleluia. Mas Davi não entendia isso. Ele confiava em Deus. Ele dizia: eu esperei no Senhor, eu esperei em Deus, e Ele se inclinou para mim. Tenha paciência, calma, aleluia, quieta o teu coração, aleluia, confia em Deus, para de agitação. Se não acontecer, não venho mais para a célula. Se não acontecer, não venho mais para a igreja. Quem está perdendo isso é você. Deus faz, irmão. Mas sai do imediatismo, sai dessa situação maluca que o mundo vive. Sabe, irmão, as pessoas preferem entrar naquele negócio, como chama? Para pegar o lanche rápido. Drive. Isso aí. Não vou dizer que eu não entro, não. Às vezes eu estou com pressa mesmo, não quero sentar na mesa. E às vezes demora mais, fica aquela fila. E você, caramba, mano, o cara pediu 200 esfirras lá na frente, miserável. Por que não desceu do carro e foi lá dentro do balcão? Mas a gente parece que vive nessa paranoia, mano. Sabe? Ah, se não acontecer esse ano, já era. Ah, se essa pessoa não fizer isso, não mudar, já era. Ah, porque isso, aquilo, outro, tal. Ah, sabe o que é, pastor? Sabe o que é? Não, pare, irmão. Para de querer as coisas para ontem. Deus sabe o que faz. Fala assim: Deus sabe o que faz. Aleluia. Aleluia. Ele esperava algum sinal de cura. Quando ele já descesse as águas, mas não aconteceu nada. Ele teve que obedecer aquilo que foi determinado pelo profeta. Uma palavra liberada, uma palavra profetizada, ela tem começo e tem fim. Não adianta a gente querer abortar a situação e dizer assim: Deus usou o profeta para falar no culto, Deus usou o apóstolo para falar no culto, falou que em tantos dias aconteceria na minha vida, mas não aconteceu. Como uma vez um pregador, contando testemunho, Deus usou a vida dele, falou assim: em 30 dias Deus vai abrir uma porta de emprego para você. 30 dias, pode contar no dedo. Passou 30 dias, pois o miserável está no pé do altar, acusador. Pastor, vem cá, antes de você começar o culto, tem um negócio para falar para o senhor. O que é, filho? É aquilo que o senhor profetizou, não deu certo, não. O que foi que eu profetizei? Ah, o senhor falou aí que em 30 dias eu estaria trabalhando, e não aconteceu nada na minha vida, não mudou nada. E aí, agora? Falei assim: tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você levantou pelo menos um dia cedo para procurar emprego? Não, você falou que viria. Então não precisa falar mais nada. A pessoa que quer a bênção de Deus não vai nem orar, não vai nem jejuar. Deus falou com você hoje, já corre para o joelho, já corre para se consagrar a Deus e ficar em posição de guerra. Aleluia, em nome de Jesus. Ah não, mas a pessoa fica assim, fica lá 1, 2, 3, 14, 15, não aconteceu nada. Aí briga com a mulher, briga com o homem, olha para a mulher dos outros, não paga o que deve, não muda a vida, fica no pecado, dá mentira. Fala: mas em 17 dias Deus falou que vai bradar. Então vai para o joelho, vai para a Bíblia, vai para Deus. Porque o que Deus determinou acontece, irmão. Aleluia. Eu já orei
Eu já recebi algumas profecias que eu disse: Deus, aquela pessoa disse, se ele estava em pecado ou não me falou, o problema dele, mas eu creio, eu recebo e tomei posse. Porque tem cura, irmão, que acontece na tua vida, não é nem pela minha fé. Melhor, não é nem pela tua fé, é pela minha. Você nem está acreditando na cura, mas eu tenho tanta fé em Deus, você é curado. Aleluia. Então, amado, nós precisamos entender isso, que Naamã, ele obedeceu aquela situação que foi colocada pelo homem de Deus, e não desistiu, foi e mergulhou no rio Jordão. Aleluia. E a palavra do Senhor disse que ele ficou curado e purificado daquele mal. Você crê na sua vitória? A recusa dele inicial foi isso. Só isso que eu tenho que fazer? É só isso? É, só isso. A graça do Senhor nos basta. Aleluia. Deus não está mandando você ficar 20 dias de cabeça para baixo plantando bananeira, se mutilando, se autoflagelando, para que você sofra a dor, para que o milagre aconteça. Eu não estou pedindo nada disso. Aleluia. A palavra do Senhor só diz isso: se você crer, você vai ver o milagre. Aleluia. Mas as coisas na minha vida, pastor, as coisas na minha casa podem dar certo? Pode. Pode, como eu disse aqui. Às vezes as pessoas vêm conversar a respeito de casamento comigo, justamente comigo, a minha esposa, e vêm falar que não dá mais, que vai se separar, e que não isso e aquilo outro. Eu disse assim: você está falando com a pessoa errada, desculpa. Eu não posso te dar esse conselho, não tenho condições nenhuma. Por quê, pastor? Porque eu vivi o milagre, Deus restaurou meu casamento, o que eu acredito que Deus restaura a família. Vivi em situações erradas, vivi em condições erradas, vivi nas coisas do mundo, bebida, traição, de tantas coisas erradas, mas Jesus entrou na nossa vida e Ele restaurou a minha família. Agora, se a pessoa não acredita, então vai viver a fé dela. Eu acredito, o seu casamento pode estar num maior abismo, mas se você acreditar e se você confiar em Deus, Deus vai mudar. O que Deus não muda? O que Deus não perdoa? O que Deus não faz? É só isso, pastor? É só isso. É só confiar no Senhor. A palavra do Senhor diz que a mulher santifica o marido. Aleluia. Minha irmã, o teu esposo não está aqui hoje, mas você está, e você é uma carne com ele. Aleluia. O Senhor toca em você e toca nele. Aleluia, em nome de Jesus, acredite nisso, porque Deus, Ele vê um só. Para Deus os dois é um. Aleluia, e você vai conseguir o teu milagre em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Querido, Deus está entrando em casa aqui agora. Deus está mudando o coração de marido aqui agora. Só isso, pastor, só isso. Aleluia, eu sinto meu coração queimar. Deus está transformando a vida de um homem aqui, e você vai contar o teu testemunho antes do ano virar. Aleluia, em nome de Jesus, dá glória a Deus. Aleluia. A única coisa que você precisa crer e tirar o medo e passar por cima dessas coisas. Por mais simples que seja, sabe, irmão, eu já fiz tantas coisas, já paguei tanto preço para que algo acontecesse, já gastei dinheiro, mas não tive resultado. Aí a pessoa diz assim: mas é só aceitar a Jesus?
como que parecesse algo, né? Isso é só você se render a Cristo. É só você se render à palavra de Deus. É só você obedecer os desígnios e a palavra do Senhor. É isso. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um bacharel, você não precisa ser, sabe, um pós-graduado, você não precisa ser nada disso. Uma vez eu evangelizando um advogado, ele disse assim para mim: olha, você não tem conhecimento de nada. Eu disse assim: é verdade, eu não tenho o estudo que você tem. Ele falou: olha, tá vendo esses livros? E abriu a estante dele, irmão, mas tinha livro. Tinha livro. Ele falou assim: está vendo toda essa enciclopédia, está vendo todos esses livros de leis, esses livros não sei do que, pois eu sei de tudo isso aqui, aleluia. E começou a falar, e começou a se enobrecer com aquilo e tal. E ali na hora ali que ele começou a falar, Deus me deu uma revelação. E eu comecei a entregar aquela revelação para ele de uma situação de morte. E ele parou na situação e começou a descer água dos seus olhos. Eu falei: Senhor, o Senhor acertou na testa. Porque é tão gostoso, irmão, para nós, pelo menos para mim, quando você fala uma coisa que você vê que bateu, que a pessoa, você fala: Senhor, tá certo, continua. E aí ele começou a chorar. Eu disse assim: meu querido, você pode ser o melhor advogado, você pode saber tudo, esses livros estão na tua cabeça, mas a melhor coisa do mundo você não sabe. Ele falou: o quê? Falei: esse livro aqui. Esse aqui você não tem. Aleluia. E comecei a contar a minha vida e meu testemunho, irmão. Naquele dia, era até numa noite, minha esposa sabe disso, ele e a esposa dobrou o joelho na sala, aceitaram a Jesus. Um advogado que estava por cima de mim dizendo: você não sabe nada. Eu disse: não sei mesmo, não sei nem falar direito, irmão. Às vezes eu falo tudo errado. Eu não tenho vergonha não. Até às vezes as pessoas brigam comigo. Uma vez eu fui falar assim: Deus conhece o seu DNA. Eu falei: BNH, irmão. Até hoje, irmão, eu pago o preço por causa disso. O pastor Fábio, quando ele me vê: Deus conhece o seu BNH. Eu estava tão empolgado aquele dia, irmão. Mas eu falei: tá bom, Deus conhece também onde você mora, se é BH, se é BNH, sabe o que é, irmão? Deus conhece seu banco, sua casa, tudo. Tá bom, vai. Sabe, irmão? Mas eu não me preocupo com essas coisas. O que eu me preocupo é fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então, o que você precisa entender é isso. Vence as suas limitações. Você consegue. Não pare na fronteira. Não pare em cima dessa situação. Rompa com isso. Você tem força. Eu caí, mas eu me levantei. A Bíblia diz que você caiu, mas a mão do Senhor te levanta novamente. A promessa do Senhor não sai da tua vida. Se você se arrepender, irmão, e confiar em Deus: quem sou eu? Eu sou um lixo para julgar a tua vida, para condenar a tua vida. Eu não sou nada, porque eu saí do mesmo buraco que você saiu. Mas se você acreditar e confiar em Deus, Ele é o Senhor. Ele é o Deus da tua vitória. Ele é o Deus que muda a tua história. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Vença as limitações. Vai para o joelho. Peça perdão para Deus. Quebre esses protocolos, irmão. Aleluia. Eu quero ser um adorador. Eu quero ser de Deus. Eu quero estar na presença do Senhor. Aleluia. Porque a verdade é que Ele cresça e que eu me diminua. Irmão, eu estava por esses dias aí fazendo um serviço, tudo sujo, irmão, de cimento, o nariz tudo. Pastor, tipo assim, você queria me ver como? De gravata? De quê? Irmão, eu sou um pastor, mas eu sou servo. Eu não tenho vergonha não, irmão. Eu não tenho restrições para essas coisas não. Sabe, tem pessoas que que é isso, irmão? Em nome de Jesus. O Senhor tem que ser grande e poderoso. O Senhor tem que ser grande e maravilhoso. É Ele que tem que ser glorificado.
Naamã entendeu isso: eu não sou nada, eu tenho nome, eu tenho fama, eu tenho patente, mas eu não posso com essa enfermidade. E ele voltou para sua terra curado, e quando ele chegou lá, ele disse que tínhamos que adorar o Deus de Israel. Através da sua vida, através do seu testemunho, através do seu milagre, pessoas vão se render a Cristo. Mas o mundo espera com expectativa a tua palavra, o teu testemunho, a tua fé, não o teu desânimo. Aleluia, as famílias não precisam do teu desânimo, as famílias precisam da tua fé. Aleluia, você pode estar ferido. Quantas das vezes eu tive que pregar ferido, irmão? Porque uma vez a pessoa disse: não, você não pode pregar assim. Por que eu não posso pregar? Não, porque você está doente. Uma vez, estava pregando, eu estava bem debilitado mesmo, enfermo. Eu estava fazendo uma campanha de cura. Olha eu, doente, fazendo uma campanha de cura. Aí, uma pessoa atrás de mim, chá, papá, chá, passando atrás do púlpito. O que acha isso, irmão? E eu pregando e tal. Aí depois, quando terminou, eu falei: o que você estava fazendo lá? Eu estava quebrando os laços. Do quê? É porque você não pode pregar assim. Quase que eu falei: para trás de mim, Satanás. Jesus estava lá no Getsemane. Ele disse: olha, se possível for, Pai, afaste de mim esse cálice, essa dor. Eu estou aqui agonizando, gotejando sangue de dor, mas eu vou até o fim. Aleluia. Você pode estar passando um vento na tua vida. Você pode estar devendo. Esse negócio da pessoa diz assim: você está devendo, você não pode orar para vir a prosperidade da vida da pessoa. Como que a prosperidade se viesse da minha vida? Deus usou uma mula. Aleluia. Não sou eu que faço o milagre, é Ele. É Ele. É Ele que faz. Se a pessoa acreditar, Deus faz. Aleluia. Então, querido, você pode estar passando a maior luta na tua vida, mas você precisa se levantar. Você precisa romper os limites, romper as dificuldades, romper os obstáculos, e deixar Deus ser Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Porque há uma cura hoje para você. Hoje Deus vai restaurar essa ferida. Hoje Deus vai restaurar essa situação que para você parece impossível. Hoje Deus entra com a providência. Você crê? Levanta a tua mão e aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Oh, Rabassuri, me canta, Labachai.